A paz de Deus, prezados irmãos e irmãs, pessoas amigas também que nos acompanham aí de outras denominações, mesmo que não estão conosco na congregação, mas eh, servem a Deus na mesma fé em Jesus Cristo que nós servimos. Irmãos, o que eu vou dizer aqui é uma opinião minha, é uma tese minha, uma introdução que eu mesmo fiz. Devido os anos de caminhada na graça de Deus, na igreja, lendo Bíblia, e ouvindo muitas pregações e muitos questionamentos de irmãos que perguntam: "O que é a alma? De onde veio a alma? Para onde vai a alma?". Irmãos, eu particularmente me preocupei porque um servo de Deus ali do bairro Planalto me procurou esses dias, e isso me perturbou. Então, de lá para cá, já faz meses, eu tenho buscado, eu tenho lido, eu tenho ouvido, eu tenho pesquisado, eu tenho orado dentro das escrituras e dentro da teologia também. A questão, irmãos, de onde vem a alma, para onde vai a alma, que alma? E a conclusão que eu cheguei, irmãos, eu fiz uma introdução aqui tem uma introdução do que eu fiz, do que a conclusão que eu cheguei, que desde os primeiros capítulos da Bíblia, a natureza do ser humano é revelada como uma obra perfeita de Deus, formada por elementos visíveis e invisíveis. A compreensão de como se relaciona o corpo, o espírito e a alma se tem sido objeto de reflexão entre estudiosos e crentes ao longo dos séculos. Este estudo foi um estudo que eu fiz mesmo, de busca. Esse estudo apresenta uma tese definida por mim, Marcos Ramos de Oliveira, segundo a qual, sem corpo e espírito não existe alma. Irmão, sem corpo e espírito não existe alma. Essa visão encontra fundamento nas escrituras e expressa que a alma não é uma entidade isolada por si só, mas é o resultado da união entre corpo e espírito. Sem corpo e sem espírito não existe alma, irmãos. Essa é a minha dedução, a minha tese que eu vou lançar aqui hoje. E eu desafio quem provar o contrário, porque, irmãos, dentro das escrituras e nem fora dela eu não consegui provar o contrário. Eu desafio que alguém prove o contrário. Irmãos, dando prosseguimento no assunto de que sem corpo e espírito não existe alma, vamos prestar atenção. Esse versículo aqui de Gênesis 2:7, no início da Bíblia, a formação do ser humano, como Deus formou o homem e a mulher, né? Bom, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. O homem veio do barro, né? Formação de Deus, do pó da terra. E soprou em suas narinas o fôlego da vida. E soprou o fôlego da vida. E o homem tornou-se alma vivente. Então, depois que ele assopra nas narinas, no fôlego de vida, no corpo que é o pó da terra, o homem tornou-se alma vivente, irmãos. É o que está escrito, eu estou pregando o que está escrito. Aqui não está escrito que foi criado uma alma. Está escrito que Deus criou o corpo, assoprou o espírito e a alma surgiu, alma vivente. Então dependeu do corpo e do assopro divino para que a alma existisse, alma vivente. O homem não recebeu alma, mas se tornou uma alma vivente. A criação inclui duas ações aqui, ó. Deus formou o corpo do pó da terra e Deus soprou o espírito de fôlego de vida do homem. Somente após essa união, o homem tornou-se ser consciente, dotado de vontade, de sentimento, de desejo, de ações. Entendeu, irmãos? Eu desafio que sem corpo e espírito não existe alma. Continua meu desafio para alguém provar o contrário, irmãos. Na comunhão, tá? Amados, dando prosseguimento aqui,
onde fala sobre o Espírito de Deus. O Espírito de Deus foi o princípio da vida. E bem em Gênesis, no início da palavra, está escrito que a terra era sem forma e vazia, que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então era o Espírito de Deus. Ele foi o princípio da vida. Ele foi início de tudo. Então, o Espírito e o sopro divino que concede vida ao corpo físico, sem ele o corpo é apenas uma matéria inerte, sem vida, morta, sem inteligência, sem raciocínio, sem nada. Então precisa do Espírito de Deus para ter vida. E Jó escreveu uma coisa bonita aqui. Mas há um espírito no homem e o sopro do Todo-Poderoso faz entendido. Então Jó conheceu isso. Que sem Espírito de Deus o homem não é nada. O entendimento, a sabedoria, a inteligência, o andar, o caminhar, o falar, o ver, tudo precisa do Espírito de Deus, né, irmãos? Então Jó pregou isso. E aqui a ausência da alma, novamente. Aqui quando fala que o pó volta à terra, como era, o Espírito volta a Deus que o deu, cadê a alma? Para onde foi a alma? Então, irmãos, enquanto tinha vida era alma vivente, mas após a morte, chega no velório e só sobra o quê? A matéria, porque o Espírito já foi. Só a matéria. Só a matéria ali, que é o corpo humano, nem alma mais. O Espírito foi embora, né? Então, irmãos, a ausência da alma está aqui, tanto na criação como na morte. Certo, irmãos? Aqui é a prova viva de que sem corpo e sem espírito não existe alma. Então aqui, Eclesiastes 12:7 reflete bem que Deus disse aqui, ó, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Não falou e a alma vai para onde? Porque a alma foi desfeita, né? A disjunção que a morte provocou entre corpo e espírito. Então o espírito provém de Deus, e esse espírito ele retorna para o homem após a morte na ressurreição, né, irmãos? É outro assunto, né? Amados, dando prosseguimento aqui, nesse item 3, a alma ela é o resultado da união, conforme a tese de Marcos Lemos de Oliveira aqui. A alma surge unicamente quando o corpo e o espírito estão unidos. Aí ela representa a vida consciente. O corpo e o espírito formam a alma vivente e formam a vida. Quando o corpo morre e o espírito retorna a Deus, a alma deixa de existir como ser vivente. E o salmista disse aqui, no Salmo 146, sai-lhe o espírito e eles tornam ao pó. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos, seus sentimentos. A alma não é independente, mas expressão da vida resultante da união entre corpo e espírito. Mas então ela não é única. Ela não é singular, não é individual, não é superior e nem exclusiva. Ela é uma junção do espírito e do corpo. A grande criação de Deus chamou de alma vivente. Certo, irmãos? Irmãos, no item 4, vamos falar aqui sobre distinção e harmonia dos elementos. Vamos lá. O elemento corpo. Ele vem do pó da terra, é o meio físico de expressão, né? Ele vai voltar ao pó um dia, o destino dele. O elemento espírito, ele é o sopro de Deus, a função dele é o princípio vital e ligação com o Criador. O destino dele é voltar para Deus. Alma, a união entre corpo e espírito, a vida consciente e sensível, e cessa com a morte. Então essa é a minha dedução, segundo as escrituras e segundo o que eu pesquisei e li, né, irmãos? Na comunhão com Deus. Irmãos, o item 5 fala sobre a esperança da ressurreição. A resumo de tudo já, finalizando. Eu creio na ressurreição, como toda irmandade crê na volta de Cristo, que naquele grande dia ele vai trazer para nós a coroa de vida, para aquele que for firme e fiel, como diz a palavra de Deus. Irmãos, a morte, infelizmente, ela rompe a união entre corpo e espírito. E ela desfaz a alma vivente.
Então aquela alma vivente que Deus criou lá no jardim do Éden, lá no início do mundo lá, né, e juntou o corpo, soprou o espírito e formou a alma vivente, ela é desceita na morte. A morte aniquila isso. Mas existe uma esperança chamada ressurreição. E nessa ressurreição prometida por Cristo Jesus, irmãos, Deus restaurará essa união de forma gloriosa e incorruptível. Porque hoje essa alma que foi desfeita pela morte nunca mais será desfeita, porque, como diz a palavra aqui, em 15 de Coríntios 22, porque assim como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos serão vivificados. Antes, irmãos, éramos chamados alma vivente. Agora vamos ser chamados espíritos vivificantes e morar com Cristo nos céus. Conclusão. A tese de Marcos Lemos de Oliveira reafirma que alma não existe por si só, mas é o resultado da união entre corpo e espírito. Quando o corpo morre, o espírito se retira. A alma deixa de existir como vida consciente. A esperança do crente está na ressurreição em Cristo, quando o corpo e o espírito serão novamente unidos, concedendo vida eterna e incorruptível. Por tudo Deus seja louvado.